dentre tanta coisa que mudou durante a pandemia do Covid-19, está também o consumo de cultura. Por exemplo, as lives se tornaram centrais. Teve gente assistindo live junto com outras 4 milhões de pessoas simultaneamente. Porque a gente tem que prestar atenção em que tipo de conteúdo a gente consome, o que é que ele causa na gente, que tipo de conteúdo a gente propaga. Qual é o nosso papel como comunicador? É entregar a mensagem, uma mensagem urgente, uma mensagem importante e aumentar o alcance dessa mensagem, né? Se cultura serve para agregar pessoas, como é que pode ser uma cultura no isolamento, com cada pessoa trancada e isolada dentro de casa? E foi exatamente isso que aconteceu na pandemia, de revolucionar a forma de sociabilidade e a forma de agregação social mediada pela internet. Durante o período de pandemia, teve festa pela internet, comemoração de aniversário pela rede, encontro de família, almoço de domingo, tudo mediado pela tecnologia. É nesse contexto que a cultura também teve de se reinventar. Quem é produtor de cultura teve que fazer um verdadeiro civirismo, né? Teve que se virar para produzir conteúdo com as pessoas trancadas em casa. Então a produção cultural não parou, pelo contrário, quem estava em casa ficou cada vez mais sedento por conteúdos, querendo consumir mais coisas, e muitos produtores e criadores se adaptaram a essa nova situação. Godzilla é um dos maiores nomes da cultura brasileira. Ele é dono do 6º maior canal de YouTube do planeta, além de ser o único brasileiro que conseguiu a façanha de produzir um vídeo com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, a música Bum Bum Tantan do MC Fiote. Para ter uma ideia, quando eu gravei o Expresso Futuro na China, essa música tocava lá, para a gente ter um pouquinho do gosto do tamanho que foi o hit desse trabalho que ele produziu. Ele também é o criador da série Sintonia no Netflix. E como todo mundo, teve que se virar no processo de adaptar o seu trabalho à pandemia. Ponte, você acha que nesse momento agora, que as pessoas estão em casa, né, com mais tempo, mais na frente do computador, aumentou o engajamento, né, aumentou o apetite por conteúdos, por até conhecer coisa nova? Você acha que rolou isso? Acho que rolou isso para alguns gêneros, outros gêneros tiveram uma queda. Por exemplo, o gênero que nós elegemos trabalhar, que foi o baile funk, teve uma queda de aproximadamente 5% no consumo, sendo que o YouTube aumentou 35%, 40% o consumo de conteúdo dentro dessa plataforma, né? E o gênero funk caiu 5%. O sertanejo cresceu, se não me engano, 4%, 5%, o hip hop também cresceu 1%, 1,5%, e o pop também deu uma crescida. Por que você acha que o funk caiu especificamente? Todos os dias eu me faço essa pergunta, e a conclusão que a gente, né, junto com o nosso time, chegou é que o funk ele é a trilha sonora dos encontros. O funk é a trilha sonora da celebração. Não tem ninguém celebrando agora nesse momento. Não tem ninguém se encontrando agora nesse momento. A gente está passando uma transformação profunda no ecossistema, né, de mídias. Então, a televisão e os jornais sendo duramente ali atacados, né, várias mídias declinando, como é o caso da TV a cabo, outras subindo, que é o caso do Netflix, onde você está também. O que você acha que é o futuro assim, da comunicação? Eu acho que o futuro da comunicação, o futuro de consumo de conteúdo, seja vídeo ou seja música, eu acho que é criar produtos orientado pelo resultado dos relatórios. Então, existe um padrão no comportamento de consumo do target A, B, C.
Então, será que o conteúdo que a minha equipe editorial, que a equipe de curadoria criou, desenvolveu, esse produto está sendo consumido? Porque se esse produto, porque antigamente não dava para medir com tanta precisão, hoje dá para medir qual que é a faixa etária, qual que é o gênero, qual que é a praça, qual que é o território. Então, eu acho que o futuro é criar produtos, criar conteúdos mais assertivos, acompanhando o relatório ali, vírgula por vírgula, linha por linha, do que está sendo consumido, do que está sendo absorvido com mais frequência. Vou te dar um exemplo. A gente abriu o relatório de um dos nossos canais, o canal de comportamento, e a gente viu que tinha um conteúdo nosso que tinha uma queda, aproximadamente 7, 8% da duração do conteúdo. Só de olhar o gráfico a gente já identificou o que era. Quando a gente deu o play, e o play acompanhando o gráfico, onde que tinha queda no engajamento, a queda na retenção ali, quando entrava uma vinheta de 3 segundos. Quando entrava a vinheta de 3 segundos, tinha uma queda. A gente perdia uma audiência por causa de uma vinheta de 3 segundos. A mídia chamada tradicional, o que as pessoas não conseguiram dar o salto é exatamente fazer esse monitoramento. Tem até muita gente produzindo conteúdo bom, de qualidade, mas só que a pessoa esqueceu que no mundo de hoje é canal de 2 vias, né? Você tem que jogar o conteúdo e já captar o feedback dele na hora, medida ali milimetricamente, né? Antigamente, no formato tradicional, né, de TVs e rádios, o público não tinha a oportunidade de falar que não gostou. O único lugar onde ele falava que não gostou é quando ele mudava a estação da rádio ou quando ele mudava o canal da programadora de TV. Hoje, em real time, em N redes sociais, o cara já pode falar: opa, não gostei, opa, não me senti representado, opa, me agrediu. Antigamente era a curadoria de um executivo criativo que falava ali dentro do que ele acreditava e empurrava esse produto, esse conteúdo para a audiência. Inclusive, tem um fato muito curioso referente ao que está rolando, por exemplo, nas lives hoje em dia, nas lives de música. Se você pegar os conteúdos que mais tiveram audiência nas plataformas de live, vai bater exatamente com a mesma lista dos artistas que mais têm execução pública em rádio, mais sincronização em TV. Ou seja, quando a gente tem a oportunidade, na era digital, de fazer a escolha, eu escolho o que sempre me apresentaram em uma programação. No primeiro trimestre de 2020, o TikTok se tornou o aplicativo mais baixado da história em 3 meses. Nunca nenhum aplicativo tinha sido baixado tantas vezes quanto esse aplicativo chinês foi nesse período. Foram mais de 300 milhões de downloads. Já no segundo trimestre, ele ficou em segundo lugar. Ele só perdeu, e de pouco, para o Zoom, que se tornou, obviamente, uma ferramenta de sobrevivência para quem está conectado durante a pandemia. Sempre que há mudanças como essas, isso vira um desafio para quem vive de mídia. Você tem que se adaptar. Às vezes você estava acostumado com o Instagram, agora vai ter que se acostumar com o TikTok ou o que vier depois. É sobre isso que eu vou falar com a Camila Coutinho, uma das principais influenciadoras brasileiras, que não só vive na pele essas transformações, mas pensa como ninguém como se adaptar a elas. Eu acho que com a pandemia, não só os nossos hábitos do dia a dia mudaram, mas nossos hábitos de consumo de cultura, de informação. Quando a gente vê emissoras de TV gigantes, e atrizes e cantores simplificando o processo, porque realmente o mais importante é o conteúdo, é muito legal. Você vê sei lá, Pedro Bial, fazendo um programa que era mega produção e fazendo assim. Então, assim, isso espreme o que é mais importante, que é a qualidade da conversa. Então, é muito legal ver as pessoas reinventando seus formatos. E isso chega em todas as partes, né? Nas blogueiras, nas atrizes, nos cantores. E também, novamente, catalisa um processo que estava para acontecer. A gente sabe, na China, a questão do live stream, você me ensinou, me mostrou várias coisas disso, que lá eles usam para tudo, né? Para ensino, para diversão, para tudo.
Então isso, com o tempo, ia chegar aqui, né? Chegou mais rápido agora e a gente está vendo que é possível. Eu fiz aula de francês a quarentena inteira assim. Então, e eu adiava isso a minha vida inteira, porque eu dizia, não, nunca vou conseguir ir na aula. Então agora eu fui na aula. Maravilhoso! Acho que a gente tem que se adaptar, Não existe ficar, não saio daqui, tipo, é muito. Não, e a necessidade, né, leva as pessoas a inovarem, né? E eu acho que também a quarentena foi super difícil, mas eu acho que gerou aprendizado. Mas você acha que esse mercado de influenciadores e influenciadoras, ele está mudando? Mudou e para cada vez mais. É uma portinha que abriu, agora escancarou, agora é um portão. Tipo assim, vem todo mundo, porque é isso. O consumo está todo voltado para o digital. A gente está vendo coisas que já existem há um tempão, tipo QR Code, se popularizando, métodos de pagamento online, o shop streaming que vai chegar de avalanche aqui, e aí as pessoas, todo mundo vai poder vender. Então vai ser muito interessante assistir esse fenômeno acontecer aqui no Brasil e cada vez mais gente vai ser bem-vindo nessa grande shopping infinito que é a internet, né? Então o consumo está todo voltado para a tela e para o mobile, então não tem como ser de outra maneira. A única diferença que eu estou sentindo muito é que as pessoas não estão achando mais legal se sentir incomodadas, assim, sabe? Elas estão fazendo muita faxina no Instagram, limpando os perfis que não bate bem, sabe, nelas. Então, eu acho que tem muito esse outro raciocínio do que me faz bem, porque a gente tem que prestar atenção em que tipo de conteúdo a gente consome, o que é que ele causa na gente, que tipo de conteúdo a gente propaga, sem entrar em fake news e essas outras coisas, que aí já é o buraco mais embaixo. Então, eu acho que tem um pouco disso também, das pessoas prestando mais atenção no que elas consomem. E as mídias mudam, né? Então, antes era youtuber, antes do youtuber era o blogger, aí depois virou Instagram e agora, por exemplo, TikTok. Como é que você tá de TikTok? Ronaldo, eu sou assim. Eu acho que se a gente recebe um convite para uma festa, pelo menos eu vou lá ver se a festa tá boa e qualquer coisa eu fico um pouquinho, entendeu? Eu vou lá ver. Eu tenho que ir lá para decidir se eu vou ficar na festa ou não. O TikTok, tudo que aparece eu vou lá. Então eu fui uma das primeiras aqui no Brasil a aderir ao TikTok, a explorar, falar sobre ele. Fui lá no escritório, Só que eu fiz uma escolha. Por quê? Tem muita coisa acontecendo. Então eu acho que a gente tem que escolher onde a gente vai colocar nessa nossa energia, porque eu, Camila, não acho possível estar em tudo. Antes do influenciador decidir se ele vai estar ou não numa rede, ele tem que ir lá ver e saber o sim e o não dele. Ele tem que saber responder das duas maneiras. E eu acho que tudo bem também fazer uma escolha de naquele momento não aderir, porque senão a gente se enlouquece, porque eu não sou a favor de requentar conteúdo, tem que fazer o conteúdo para cada rede. Aquela coisa, o meio é a mensagem. Quando muda o meio, às vezes você está acostumado a fazer uma determinada coisa, de repente você tem que se fazer outra completamente diferente, porque as pessoas mudam a linguagem, né, de se comunicar. A linguagem do Instagram é muito diferente da linguagem do TikTok e sabe-se lá o que vem pela frente. Muita gente ficou revoltada durante a pandemia ao ver fotos das suas celebridades favoritas em situação de muito conforto, muito privilégio, em mansões gigantescas, enquanto a maior parte das pessoas sofria durante esse período de distanciamento social. Isso levou a uma mudança de perspectiva e a um questionamento sobre desigualdade também em territórios como moda e beleza. Eu acho que é tudo sobre sensibilidade, sobre ninguém tá aqui para se desculpar porque teve sucesso na vida ou porque ganhou dinheiro, é mérito, querendo ou não. Muitas pessoas nascem com, a gente sabe, muito mais oportunidades que as outras, de privilégios e tudo. E ter essa noção, saber de onde veio as suas coisas e saber que existem realidades diferentes, é sobre isso, porque a gente trabalhou para conseguir o que a gente tem, mas não é legal quando você fica insensível às realidades ao seu redor, em nenhum sentido, seja no sentido de bens materiais ou de sentimentos. Então eu acho que aflorou muito isso, sabe? Realmente levantou o tapete, mostrou tudo que tem muito que fazer no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que é um país muito desigual. E, de fato, as pessoas se encontraram numa mesma situação pelo fato de estar em casa,
e ao mesmo tempo numa situação completamente diferente, porque existem muitas variáveis aí. Então eu acho que é só sobre você ligar o botãozinho da empatia e da sensibilidade, tipo, putz, isso aqui não precisa agora, sabe? As pessoas sabem que eu tenho isso, não preciso mostrar isso agora. Conde, nesse período que a gente viveu de emergência, né, você teve envolvido numa série de iniciativas de liderança, até de ajudar a galera a se posicionar e falar, ó, tem que ficar em casa mesmo. Qual que você acha que é o papel de um comunicador, um estrategista de comunicação como você e outros na hora de comunicar a real, né? Antes eu tinha uma responsabilidade solidária em cima disso, agora a gente tem uma responsabilidade totalmente ativa. E a gente procura usar a força que a gente tem, né, entendendo, encarando essa responsabilidade que a gente provocou, né, que a gente chegasse nesse tamanho, já que a gente se posicionou como uma companhia de comunicação que fala com o jovem de favela, em especial. A gente tem que encarar isso e ir para cima. Qual é o nosso papel como comunicador? É entregar a mensagem, uma mensagem urgente, uma mensagem importante e aumentar o alcance dessa mensagem, né? Uma pergunta que muita gente faz é o que vai continuar depois desse período de distanciamento social. Será que as lives vão continuar centrais para a forma como a gente consome cultura? Eu tenho um palpite, eu acho que não. Já no fim ali do distanciamento, a gente já podia ver que as lives estavam perdendo um gás e que não entusiasmavam mais o mesmo número de pessoas no começo. Mais do que isso, vai ter gente com alergia de Zoom. Só de falar para a pessoa que ela tem que ficar 1 hora numa reunião de Zoom, a pessoa provavelmente vai começar a espirrar e sair fora. Então é muito interessante porque muita coisa que a gente viveu também durante a pandemia, a gente pode criar até uma versão a elas, né? Uma ojeriza daquilo depois que a gente superar esse período. Então a pergunta é, o que será que fica e o que será que vai embora? O que você acha? Durante a pandemia, os games também bombaram, e talvez o jogo símbolo desse período tenha sido o Animal Crossing da Nintendo. Ele é um game que você joga numa ilha deserta e você tem que construir a sua casa, as suas relações sociais, mas leva um trabalho danado e gasta muito tempo. E esse game se tornou uma espécie de símbolo de uma busca de conforto, uma busca de tranquilidade, uma busca até de interações sociais mais puras, né? Nesse período em que as pessoas estavam literalmente trancadas em casa. Isso mostra como os games são hoje centrais para a gente pensar a cultura. Os games são símbolos, né? E também objetos culturais que nos ajudam a identificar o período que a gente está vivendo, como é o caso do Animal Crossing. Nesse momento de pandemia, todo tipo de cultura que você consegue consumir sozinho em casa bombou, seja do TikTok até os podcasts. Os podcasts, aliás, viraram uma nova febre, né? Porque eles conseguem produzir narrativas para os nossos ouvidos muito bem feitas. É o caso, por exemplo, de 2 podcasts que eu adoro, que são o Sleepwalkers, que trata de tecnologia, e todo mundo que assiste o Expresso Futuro vai gostar, e também um podcast novo, feito pelo Oz Woloschin, sobre crimes na cidade de Juárez, no México, na fronteira entre México e Estados Unidos. O Oz é uma das pessoas mais antenadas sobre o futuro do consumo cultural. E é bem interessante falar com ele para saber onde é que a gente está indo em termos de cultura pós-pandemia. I'm very interested in the relationship between individuals and systems. And of course, we have both computer systems, but also political systems. And I think the nexus of those 3 things is very interesting. You know, you might think a technology podcast and a true crime podcast are very
are very different beasts, but in fact they come from the same spirit of wanting to interrogate, who pays the price in some senses, and also who benefits from the systems that we impose on the world around us. And Oz, it's interesting because your media is podcasts, right? Do Yes. you think we're living a sort of a golden age for podcasts at the moment? I think we were. I think pre-COVID, most ages were more golden, and I think the difficulty for the advertising industry will be felt across all media except for premium subscription media. So I don't think it's going to be making money hand over fist like maybe it has been. But I think at the top end of the market is going to continue to do well, because I think that one of the great problems of our age is the erosion of trust in media, which is very connected to the role of algorithms and how different types of fake news or misinformation touch us on deep emotional levels and therefore have the habit of spreading fast and metastasizing. I think podcasting is nice because it's a media which is inherently hard to share. You have to sit down for the 10 or 20 or 30 or 40 minutes and listen to it. And as a result, I think people engage with it on a more personal one-to-one level. And I think it's able to cut through some inherent political objections people have to the New York Times or The Economist or the Wall Street Journal. It's more of a relationship with the person who's presenting the information, which makes people feel at least that it's more reliable. And I think sometimes it is and sometimes it's not. E você, qual é o seu podcast favorito? Quais as séries que você assistiu durante a pandemia? Descobriu alguma coisa nova? Conseguiu talvez até ler um livro durante a pandemia? Eu sei que estava difícil, porque ler demanda uma concentração muito grande e a gente estava num estado de ansiedade tão grande que muitas vezes a leitura ficou para trás quando comparada com games, podcasts e tudo mais que a internet tinha para oferecer. I think podcasts, they definitely make us have a different relationship with time. I think we live in these very anxious times in which information comes in fragments from all over, and I think podcasts give you like a block of time that is much more focused and so on. Even when we are not in front of screens, podcasts are a way of being connected through our ears. Part of the success of podcasts has been that they're the thing that you do when you have to be doing something else that you don't want to engage with, right? Whether it's commuting or doing your laundry. And so in a sense, they serve as a narrative which maybe replaces your interior narrative, which replaces your questioning of yourself, which can be very uncomfortable and very painful. So, I of course love podcasts and I see their value, but I also do see the value of silence. And I think filling every moment with media, even if it's media like podcasts, is unhealthy. And so I do think, even though podcasts perhaps have less of the effect of the emotional dopamine reaction chain that you get from going on Twitter, nonetheless, they are a way of avoiding introspection, you could argue, although of course they can promote introspection too. Não importa se foram os games, séries de internet, podcasts, TikTok ou quem sabe até livros que te ajudaram a passar o tempo durante o distanciamento social. O fato é que a cultura nos ajudou a manter a saúde mental durante esse período tão difícil. E essa lição, ela vai ficar. Sem cultura, não dá para processar a complexidade da realidade de forma fácil. Cultura é fundamental em tempos de pandemia e também fora dela.